Continuando nossa descrição do modelo Big Five, agora traremos não apenas um traço de personalidade, como também um conceito muito difundido por psicólogos, que seria o QI, ou a inteligência. O motivo para isso é que a abertura à experiência se divide em dois subtraços: o intelecto, que se refere ao engajamento cognitivo com informações e ideias abstratas, muito presente, por exemplo, em cientistas ou pessoas que têm muita facilidade com leitura, pois ao mesmo tempo que essas pessoas estão associando palavras, elas estão também montando na sua cabeça esquemas que facilitam o seu entendimento daquilo que elas estão lendo, ou seja, pensamento abstrato. Isso também permite que pessoas com alto intelecto sejam boas resolvendo problemas complexos. Por causa da sua facilidade de pensamento abstrato, elas conseguem se destacar da realidade, por assim dizer, e focar apenas nas suas faculdades mentais. E o outro subtraço é o de abertura, que se refere à criatividade de uma pessoa, muito comum em artistas, pintores, músicos e pessoas que gostam de representar o mundo de formas diferentes. O famoso colocar as suas emoções naquilo que você faz. Essas pessoas são muito boas em criar sua própria realidade e representar ela com grandes detalhes. No cérebro, tanto a inteligência quanto a abertura à experiência são associados com a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso e dos neurônios ali do seu cérebro se modificarem e se adaptarem em resposta às mudanças no ambiente interno, como pensamentos, emoções e decisões que você faz na sua cabeça, ou do ambiente externo, com os estímulos que você recebe pelos seus 5 sentidos, como visão, audição, olfato e assim por diante. O exemplo disso é como a psicoterapia é capaz de modificar a forma que seus neurônios se conectam. Uma das hipóteses para as pessoas mudarem sua forma de pensar e reagir a certas situações, no caso. Por isso, muitas das coisas que nós expressamos para fora de nós mesmos é também associada com aquilo que nós temos dentro de nós. Mais especificamente, mudar as conexões do seu cérebro muda os comportamentos que você tem no mundo. E mudar os comportamentos que você tem nesse mundo mudam, consequentemente, as conexões do seu cérebro, mudam seus pensamentos, muda sua forma de reagir às coisas e etc. E alguns psicólogos cognitivos chamam isso de tríade cognitiva. É dizer que a forma que você é influenciada tanto pelo seu ambiente que você vive e pelas pessoas que você tem ao seu redor, ou dos comportamentos que você tem com essas duas coisas. O fato é que mudar apenas uma dessas questões tende a mudar as outras também, como acabei de falar. Por isso a abertura à experiência é tão importante no indivíduo. Pessoas com alta abertura são muito mais propensas a terem essas mudanças e conseguirem se adaptar a novas situações. São pessoas que aprendem mais rápido e conseguem fazer conexões que poucas pessoas conseguem fazer. Apesar disso, uma coisa muito interessante é que pessoas assim, ou pessoas mais inteligentes, tendem a ter menos sinapses no cérebro, o que significa que as conexões que os neurônios dessas pessoas fazem tendem a ser muito mais eficiente do que dos outros cérebros. Com isso, a neuroplasticidade é uma propriedade fundamental, pois ela permite a formação de novas conexões no cérebro. Ela fortalece essas conexões já existentes e reorganiza circuitos neurais em resposta a mudanças do ambiente. É uma capacidade incrível do nosso cérebro, mas o que acontece se você tiver baixa abertura à experiência? Bem, não significa que você não vai ter todas essas coisas. Na verdade, é bem até improvável que uma pessoa com baixa abertura talvez assista essa aula, já que essas pessoas tendem a preferir coisas mais rotineiras, coisas mais conhecidas e menos abstratas. Então elas preferem ver como as coisas funcionam mais na prática, do que na imaginação e numa conversa abstrata. Se você pudesse imaginar então um filósofo que já tivesse baixa abertura à experiência, por exemplo, nós poderíamos citar o Diógenes, já que ele era uma pessoa que negava bastante de coisas como status, fama e até necessidades mais finas, pois ele preferia mais aquilo que era o real, por assim dizer, mais físico, mais palpável. Essas são as pessoas com baixa abertura à experiência. E de certa forma isso é muito necessário, pois vamos usar então uma metáfora no ambiente medieval. Algumas cidades que tinham líderes e uma população com alta abertura à experiência podiam ter a tendência de abrir os seus portões, permitindo outras culturas entrarem ali, disseminarem o seu conhecimento, mesclarem as coisas e assim por diante?
O que é uma coisa ótima, pois aumenta muito a variedade das coisas ali dentro da cidade e faz ela crescer muito mais. Por outro lado, abrir esses portões pode trazer duas coisas. A primeira são invasões de bárbaros, que vão saquear e destruir aquela cidade. E por outro lado, doenças, que podem acabar sendo espalhadas com muita facilidade. No entanto, uma outra cidade que tivesse líderes e uma população com baixa abertura dificilmente abriria os seus portões para qualquer um. Eles ficariam ali muito mais fechados na sua própria cultura e poderiam desenvolver ela melhor ali dentro, evitando doenças, evitando invasões, mas podendo assim perder a variedade, perder a evolução e a tecnologia do mundo externo, se tornando defasados com relação às outras cidades. Então, todo traço de personalidade, seja baixo, seja alto, sempre vai ter tanto um benefício quanto um custo. Nós não temos uma coisa boa sem que isso traga algo ruim, e nós não temos coisas ruins sem que elas nos tragam coisas boas também. É sempre uma troca, sempre uma equivalência alquímica, por assim dizer. E se você prestou bem atenção, você consegue perceber uma das coisas interessantes da abertura. Muitas das nossas orientações políticas podem sim ser associadas com traços de personalidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi visto que pessoas de cunho de direita, os conservadores, tendiam a apresentar menores níveis de abertura à experiência, corroborando com a ideia de que essas pessoas preferem aquilo que já foi e aquilo que é, pois isso permite que elas continuem se desenvolvendo com segurança aquilo que elas já têm. Por outro lado, os liberais ou pessoas de esquerda apresentavam maiores níveis de abertura à experiência. Essas são as pessoas que preferem ideias alternativas, que preferem o novo ao invés do velho, que preferem o diferente, muitas vezes só por ser diferente. E um dos motivos para pessoas com alta abertura preferirem esse diferente é porque no cérebro delas, além da neuroplasticidade, existe também elevados níveis de dopamina, em comparação com as suas outras contrapartes. Então a dopamina, que está bastante ligada à extroversão, também influencia muito a abertura, só que de uma forma muito diferente. Enquanto a extroversão age no sistema dopaminérgico, motivando a pessoa, tornando ela mais excitada e animada, em pessoas com alta abertura, a dopamina fica mais associada com o córtex pré-frontal, que é a parte do encéfalo ligado com planejamento, decisões e expressão social. Normalmente, na maioria das pessoas, o córtex pré-frontal não apresenta muitas conexões de dopamina, quando comparado com outras regiões do cérebro, pelo menos. Fazendo imaginar que essa seja, então, uma grande diferença para esse traço, já que a dopamina tende a ajudar tanto no condicionamento quanto no fortalecimento de neurônios. Uma conversa entre o psicólogo canadense Jordan Peterson e o neurocientista Andrew Huberman, os dois acabaram concordando uma definição muito interessante das funções neurocorticais. Eles acabaram dizendo como o PFC, o córtex pré-frontal, serve para criar eus futuros em potencial, já que essa parte é ligada com a racionalização e numa tentativa de prever o futuro, por assim dizer. Seria o mesmo pensamento que o filósofo Karl Popper disseminava, que seria: nós morremos em nossas ideias para que nós não precisemos morrer na vida real. Isso quer dizer que uma das formas que a evolução encontrou para propagar a nossa espécie para frente é exatamente esse mecanismo da inteligência e da imaginação. Pois enquanto mosquitos e vários outros animais precisam botar 1000 ovos para sobreviver em apenas uma pequena porção disso, devido às grandes variações e imprevisibilidades da natureza e do ambiente, nós, seres humanos, por outro lado, não precisamos morrer de verdade. Nós morremos em nossos pensamentos, nós morremos em nossas ideias, em nossas obras de arte, para que nós não precisemos morrer, como disse Popper, na vida real. Infelizmente, não é possível aumentar a nossa inteligência, já que essa é bastante determinada pela nossa genética. Além disso, nós podemos dividir a inteligência em dois grupos diferentes, uma fluida e uma outra como cristalizada. A inteligência fluida é sua capacidade de aprender novas coisas, a plasticidade, por assim dizer, enquanto a inteligência cristalizada é a sua capacidade para acumular conhecimento. Mas eis um grande porém. Tanto a inteligência fluida quanto a cristalizada aumentam até a nossa vida adulta, mais ou menos até os 20 ou 25 anos de idade, mas a partir daí ela decai gravemente. E não existe nenhuma outra coisa que nós possamos fazer para evitar esse declínio. Algumas atividades aeróbicas e anaeróbicas
podem auxiliar isso por nos ajudar a respirar melhor, uma vez que o oxigênio é extremamente importante para essas funções do cérebro. Mas, quando olhamos para a inteligência cristalizada, essa continua acumulando durante o tempo, continua aumentando para sempre, sendo muito mais associada à nossa memória. Por isso, mesmo que você não tenha alta abertura à experiência, é possível aumentar sua inteligência cristalizada por ler livros, aprender coisas novas e acumular esse conhecimento. E uma forma de se fazer isso é por organizar a si mesmo e continuar os seus estudos para que você consiga uma rotina que facilite essa sua aprendizagem. No entanto, isso acaba sendo tópico para a próxima aula de organização e conscienciosidade. Então, até mais!